começar então a aula de hoje falando para vocês sobre alguns conceitos importantes da embriologia, os quais eu aprendi com Jaap van der Wal, um grande embriologista holandês, e que eu aplico esse raciocínio para minha prática do movimento, tá? Eu perguntei aqui quem que já estudou embriologia. Deixa eu ver quem que já estudou. Eu pedi para colocar um sinal aqui se você já estudou. Então tem bastante gente que já estudou. A Clarice já estudou, a Valéria, a Thaís, a Suzana, a Miriam. Ótimo, muito bom. Então vamos começar então falando um pouco sobre um tema que é muito importante na embriologia, que se chama polaridade. E esse conceito eu uso muito na minha prática. O que é o conceito de polaridade? Bom, quando a gente pensa, vamos supor, num óvulo, a gente pensa numa estrutura redonda, volumosa, citoplasmática, lenta, né? Quando a gente pensa no esperma, a gente pensa numa estrutura pequena, com pouco citoplasma, rápido, com vários núcleos, né? Então, aparentemente, são estruturas diferentes, até opostas. Na nova forma da gente enxergar o corpo humano, a gente enxerga as estruturas como sendo estruturas que se complementam e são sinérgicas e não antagonistas. Então, o conceito de polaridade, ele traz o seguinte: ele pega uma estrutura, como por exemplo o óvulo, que aparentemente é volumoso, tudo que eu falei, e um esperma. Então, aparentemente estruturas diferentes, mas ele fala que são as estruturas que se complementam, ou seja, uma estrutura precisa da outra, certo? E é assim que é o raciocínio dentro do nosso corpo, né? Então, por exemplo, quando eu fiz faculdade, a gente falava de bíceps e tríceps como sendo antagonistas, né? O bíceps faz a flexão, o tríceps faz a extensão. Esse é um pensar muito separativista, é um pensar muito por partes. Ó, gente, no final da live eu vou dar um exercício, tá? Fica aí até o fim para você pegar um exercício. E, portanto, esse pensar antagonista, hoje ele já foi revisitado e a gente pensa em estruturas sinérgicas. Enquanto eu falo, quem vai dar aqui no comentário um exemplo de estrutura sinérgica, tá? Então, o corpo humano precisa dessa sinergia entre estruturas para que haja uma melhor função, né? Então, se a gente começa a olhar dessa forma, o nosso corpo, ele tem estruturas que se ajudam, né? Para poder exercer a sua melhor função. Então, não é um contra o outro, mas é um com o outro. Ficou claro até aqui, gente? E aí, cervical e sacro, muito bom. Cervical e sacro, aparentemente estruturas distintas, longe, diferentes, são estruturas que se complementam, que trabalham em conjunto. E toda vez que a gente pensa nesse sistema de polaridade, a gente pensa num trabalho sinérgico, numa coisa de empoderar, numa história de parceria e principalmente num corpo que tem como finalidade a autorregulação, tá? Então, esse conceito de polaridade, que algumas de vocês já devem saber, é um conceito que fala exatamente isso. Olha só, a gente não fala mais em antagonista, a gente fala em sinergista, a gente não fala em partes, a gente fala num corpo integrado e a gente fala num corpo que trabalha em conjunto para ter uma melhor autorregulação. Claro até agora, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando aí, se está claro até agora. E aí,
E aí, gente, a gente vai falar também agora de uma outra coisa que é o seguinte. O Blechschmidt, que é o autor desse livro, que é um alemão, inclusive tem um museu dele na Alemanha, com várias peças da embriologia. O Blechschmidt, ele fala que existem forças metabólicas presentes no embrião, tá? Embrião a gente classifica até a 8ª semana, que são forças metabólicas que vão formar estruturas no corpo. Hoje eu vou falar de 2 forças, tá? Eu vou começar falando aqui para vocês de uma força chamada de, aqui, contusão, tá? Olha esse bonequinho aqui, gente. Então, esse bonequinho mostra o quê? Espera só um pouco. Esse bonequinho mostra uma força metabólica onde existe isso aqui, ó, contusão. Então, aqui eu já sei que eu tenho um sistema de compressão. Número 1, compressão. Aqui eu tenho um sistema de compressão e, portanto, a minha célula aqui, ela vai ficar achatada. Ela fica com essa configuração e ela não fica desse jeito volumosa. E se a gente pensar nessa força metabólica, nesse campo que o Blechschmidt descreve como de contusão, eu quero que vocês raciocinem aqui comigo e me digam quais partes no corpo vocês acham que devem ter sido formados através dessa força de contusão. Quem se arrisca a falar aí para mim? Vou esperar vocês falarem. Enquanto vocês escrevem, eu vou repetir. Contusão é uma força metabólica, onde existe uma força de compressão e a célula ela vai ficar achatada. Aonde será que no nosso corpo existe a presença dessa força, desse campo metabólico? A Dani falou ossos, tecidos ósseos, vamos lá. Quem mais? Células que estão presentes nas cartilagens, tá? A gente vai falar outro dia dos ossos e dos músculos, mas esse campo metabólico de contusão, mostro de novinho, eu adoro esse desenho aqui, tá? Está presente nas células da cartilagem, tá bom? E então a gente já pensa, células da cartilagem, vamos pensar então no meu menisco ali, né? Que é uma zona do quê? Compressão, não é? Né? Faz todo sentido. Células de cartilagem, vamos pensar na minha articulação glenomeral. Tem ali uma compressão necessária para ter uma coaptação? Sim. Então, para a gente iniciar nossos estudos sobre embriologia, quando a gente pensar num campo metabólico de contusão, nós vamos pensar nas células da cartilagem e nós vamos relacionar com uma força de compressão. Aí eu pergunto para vocês, nos meus movimentos, na minha rotina de movimento, faz sentido eu dar esse estímulo de compressão em algumas partes do meu corpo? Sim ou não, gente? Sim ou não? Vamos ver aqui. Sim ou não? Lembrando que no final da live eu vou sortear esse workshop da parte 1 com as imagens, tá? E os slides. Sim, exatamente isso. Eu quero que vocês raciocinem dessa forma. Então,
trabalhar com essa força no meu corpo de compressão em determinadas áreas faz todo sentido. E faz sentido por quê, Ana? Poxa, é uma força que te originou, que originou aquela estrutura metabólica, tá? Então faz sentido. É lindo isso, né? Porque daí a gente começa a entender não só a função das estruturas, mas de como ela pode ser estimulada, tá bom? E aí você pode buscar aí na sua cabeça os repertórios que você pode usar para fazer compressão nesses locais de células cartilaginosas. Seguindo, vamos falar agora de um outro campo, que é o campo de sucção. O campo de sucção, segundo Blechnik, segundo Blechnik e segundo Jaap van der Waal, é o primeiro campo que se forma no embrião. E olha que poético. O Jaap van der Waal, ele fala assim: quando o óvulo vai se implantar, a primeira força que ele recebe para ele ser implantado ali no útero é uma força de sucção. Então é como se a parede do útero fizesse uma sucção e aquele óvulo passa a ser implantado lá. E aí ele fala uma coisa muito bonita, né? A sucção está tão presente no nosso corpo, quando a gente começa a desenvolver o nosso pulmão, o pulmão ele é succionado para dentro da caixa torácica. O bebê faz sucção com o dedo, né? Então, várias expressões no nosso corpo mostrando como essa força de sucção, ela está presente lá no primeiro momento, que é a implantação do óvulo, e depois com o bebê chupando o dedo, o bebê mamando, com esse pulmão que vai ser succionado para dentro da caixa torácica. E aí a pergunta para você é: você trabalha forças de sucção no corpo do seu cliente? E se sim, aonde faz sentido eu trabalhar com força de sucção? Vamos lá. O óvulo faz uma sucção para permitir exatamente isso. Muito legal, Valéria. Muito legal. Então, a força de sucção é uma força muito primária ali na nossa formação das nossas estruturas, tá bom? E aí, quando a gente falar de força de sucção, eu quero que você lembre de algumas coisas. As glândulas do seu corpo são formadas através da força de sucção. Aqui é uma glândula, ó, salivar. Então, mostra a força de sucção, tá vendo aqui, ó? E como é formado, então, o início de uma glândula, tá? Glândulas são formadas através de força de sucção, do campo metabólico de sucção. E também gostaria que você lembrasse muito dos 5 diafragmas. O pessoal aqui está citando diafragma respiratório, vamos lembrar do assoalho pélvico, entrada endotorácica, aqui o assoalho da boca e a tenda do cerebelo. Esses 5 diafragmas, todos estão sob a influência da força metabólica de sucção, tá? E eu gostaria de acrescentar também o arco do pé como uma cesta, um sexto local de força de sucção, certo? Então, quando eu vou trabalhar esses diafragmas, eu preciso pensar nessa força de sucção. A gente vê muito na literatura essa comparação do assoalho pélvico como se fosse uma água viva, né? Esse movimento aqui. A Laura Della Negra fala muito bem disso, ilustra muito bem. Então, toda vez que eu lembrar de força de sucção, eu vou lembrar da formação das minhas glândulas. E aí, glândulas, a gente até falou bastante na anatomia contemporânea sobre várias glândulas do corpo. E vamos lembrar dos nossos 6 diafragmas, ok? Portanto, faz todo... A Laura aqui. Portanto, faz todo sentido, pessoal, quando a gente vai trabalhar na nossa prática, incluir esse tipo de estímulo em determinadas estruturas do corpo, certo?
Muito bom. Então, falamos de 2 forças hoje e na próxima aula, que na quarta que vem, nós vamos falar de mais 2 forças, tá? Agora, eu queria perguntar para vocês, vamos agora juntar os nossos saberes aí. Vamos pensar então nos 6 diafragmas e como a gente pode estimular. Existe uma coisa chamada de entrainment. Entrainment é quando esses diafragmas estão alinhados e estão trabalhando em sinergia. O que é isso? Todo mundo sobe, todo mundo desce, tá? E não fica uma zoninha do tipo um sobe, outro desce, não. Todo mundo trabalha harmonicamente, trabalha com o mesmo ritmo e pro mesmo sentido, ok? Aí, gente, quando a gente pensa nisso, na nossa prática, a gente pode, primeiro de tudo, a gente deve trazer essa consciência para o nosso cliente, né? E uma das formas é você fazer um exercício que vai exemplificar isso. Eu aconselho vocês a começarem pelo pé, pela planta do pé, mostrando que o arco do pé está conectado com todas essas estruturas. Ao longo do dia dessa semana, eu vou colocar vários exercícios para força de sucção, para a gente exemplificar bastante. Agora eu quero fazer um raciocínio aqui com vocês, dentro dessa história da sucção. Eu quero fazer um raciocínio comparativo de 2 estruturas que são polares, que é o diafragma e o assoalho pélvico. Vamos lá. O diafragma tem, a gente sabe, o quê? Entradas, tem a entrada do esôfago, da aorta. E nesse lugar que tem uma entrada, a gente vê como se fosse um hole, um buraquinho, certo? O assoalho pélvico também tem os seus holes, uretra, a vagina e o ânus. Pois bem, eu gostaria de saber aqui com vocês, baseado no que a gente está falando e nos conceitos de biotensibilidade, nesses orifícios, como é que fica a força de transmissão nesses orifícios? Como é que fica essa força de transmissão? Vamos ver aqui. O que representa esse orifício? O que representa esses orifícios presentes, tanto no diafragma como no nosso assoalho pélvico, em relação à transmissão de forças? A gente sempre busca uma melhor transmissão de forças, certo? Qual é a posição que melhor trabalha a transmissão de força no teu corpo? Em pé, sentado ou deitado? Começa por aí, gente, uma coisa bem prática. Digam aí pra mim, qual é a posição que trabalha mais a transmissão de força? Em pé, sentado ou deitado? Vou esperar vocês responderem. Quem se arrisca? Em pé, muito bem. Então, a posição em pé é a que trabalha maior transmissão de forças. Nesses orifícios, a gente pode ter aí uma menor transmissão de força, dependendo de como está a distribuição de tensão e compressão nessa estrutura. É simples a gente entender. Imagina uma rede que você tensiona em todos os cantos. Aí ali na rede fez um rasgo, fez um furinho, né? Dependendo de como tá a distribuição da tensão e compressão da rede como um todo, esse furinho vai virar um furão ou vai continuar um furinho. Então, no lugar dos orifícios, a gente costuma ter uma probabilidade maior de uma transmissão de força não tão eficaz. Por quê? Ali pode ter uma maior concentração de tensão, tá? E aí a gente pode pensar, se a gente pensar no assoalho pélvico, uma hiperatividade, né? Que é muito evidenciada quando você faz uma palpação, quando o fisioterapeuta faz uma palpação, uma hiperatividade, certo? Então, toda vez, gente, que vocês se depararem com uma estrutura que tem algum orifício
algum orifício, vocês têm que raciocinar como é que vai estar a distribuição de tensão e compressão na minha estrutura como um todo, tá? Ficou claro isso? Sim ou não, gente? Isso é muito importante, tá bom? E agora, vamos falar um pouco, então, sobre essas forças, essa força de sucção presente no nosso assoalho da boca. Como é que fica isso? Oi, Rê. Então, gente, olha que legal. Vou deixar aqui um suspense. Na próxima aula, a gente vai falar de mais 2 forças metabólicas baseadas no Blashmit, ok? E a gente vai discorrer melhor o assoalho da boca. Então, se você aí conhece algum dentista, chama ele para a live, porque a gente vai fazer uma analogia daí. A gente fez hoje do assoalho pélvico, a gente fez aqui do diafragma, a gente vai incluir o assoalho da boca, tá bom? Outra coisa que eu queria falar para vocês, no assoalho pélvico também existe um ponto que é o centro tendíneo, que é um ponto chave, porque ali geralmente é onde pode acumular mais tensão, né? Então, assim como no diafragma, a gente também tem o centro tendíneo, que também é um local que pode acumular mais tensão, a gente também tem isso no assoalho pélvico, tá? E domingo agora eu dei uma aula pro pessoal da França só falando sobre disfunções do assoalho pélvico. E uma coisa super interessante é que uma autora do Canadá fala que eles perceberam a presença de dor em pessoas com disfunção do assoalho pélvico. Dor na região pélvica e dor na região lombar. Aí eles foram investigar como é que estava essa região e eles perceberam que 71% estava com uma hiperatividade. E aí eles foram tentar entender o porquê que estava tendo essa hiperatividade, né? Qual seria a causa? E eles começaram a investigar os fenômenos biopsicossociais e chegaram a um resultado muito interessante. O resultado que eles chegaram foi: principalmente as mulheres tendem a desenvolver um assoalho pélvico hiperativo. Isso está ligado à presença do medo. Então, medo do que será, né? Então, na presença do medo, esse assoalho pélvico, ele se contrai e essa hiperatividade, ela tem muito mais a falar com fenômenos biopsicossociais do que a fenômenos biomecânicos. Portanto, nessa pesquisa, pegar trigger points na região do assoalho pélvico para poder melhorar essa dor era muito ineficaz e era muito mais eficaz abordar os fenômenos biopsicossociais relacionados com o sentimento de medo, tá? Então, traz aí também uma outra coisa para a gente acordar, né, gente? Não trata-se só de fenômenos biomecânicos, mas a gente também tem que olhar para esses fenômenos biopsicossociais. E por que isso está acontecendo e como é que eu posso avaliar isso? Como é que eu posso avaliar isso? Através de uma boa anamnese, através de perguntas certeiras que eu possa investigar isso de uma forma melhor, tá bom? Bom, pessoal, mais uma vez, o print do livro para quem quer, vale muito a pena. Próxima aula da embriologia, vamos falar do assoalho da boca e vamos falar de mais 2 forças, tá bom?